Me fala um pouquinho mais sobre o antes Sim, vamos da lá. Christian, da Recreio. Eu, eu sou advogado e sou empresário. Sou pai de 3 filhos. Nessa época eu tinha 3 filhos. Está Uhum, vindo um filho agora. Mas nessa época eu era aquele pai que queria prover tudo para dentro de casa, né? E para os filhos, principalmente também para a família. E nessa época a minha esposa teve 4 AVCs, né? Nesse período de casamento, onde eu fui casado no meu primeiro casamento, tive um problema sério, onde a mãe sempre cuida do ensino dos filhos uhum. e o pai ele só se preocupa com O manter a provimento, o casa, dinheiro, né? o Prover a recurso. casa, isso. E eu fui, assim, impactado com uma situação que não é normal. E aí eu comecei a cuidar, né, e me preocupar com o ensino dos meus filhos. Eu tenho um filho chamado Xerxes, que tem déficit de atenção, e tenho uma outra filha, Vitória Froze, que também tem déficit de atenção, e ela tem um grau muito maior do que todos os meus filhos. E a minha filha Esther, que é a mais velha, que é psicóloga e trabalha comigo, Xerxes também trabalha comigo, mas nessa época eu passei a acompanhar os meus filhos nas escolas e eu vi muita coisa que acontecia comigo na época que eu estudei e que continuava a acontecer com meus filhos. E coisas assim que eram absurdas. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela sempre teve boas notas, ela era uma menina esforçada, ela não era de fazer bagunça, o perfil dela sempre foi esse. E porque ela teve uma falta de atenção numa prova, uma prova final, ela foi reprovada. E eu fui lá para conversar com o professor, era uma prova de matemática, e eu vi a prova dela e conversando com o professor e com o coordenador e com a diretora, eu queria falar com todo mundo, né? Como o pai que quer cuidar, né, do filho, ou quer lutar pelo filho e mostrar uma coisa que talvez eles não viram, né? Que era a linha de raciocínio dela. A linha de raciocínio dela estava toda correta. Então ela aprendeu a matéria. O problema dela é que ela teve uma falta de atenção. E nessa prova, essa falta de atenção foi fulminante para ela. E causou um problema que ela foi penalizada brutalmente. E não voltaram atrás e não deram uma segunda chance. E eu conhecia assim, o proceder dela. Então, aquilo começou a me impactar já de uma forma assim, poxa, tá tudo errado. Porque não é que a criança não tenha que ter atenção, tem que ter atenção, mas se ela aprendeu a matéria toda e por uma falta de atenção, no final ela errou, ela não vai receber nem meio, nem ela foi reprovada por meio ponto. E ela teve várias questões em que ela acertou a linha de pensamento e por um detalhe não foi dado nada. Não é que eu seja um super protetor, é só porque o método estava errado. E aí tudo culminou com a minha filha mais nova, que tinha um alto grau de déficit de atenção e ela, quando chegou nos 11 anos de idade, para 12 anos, ela falou para mim, pai, eu não quero mais estudar. Me tira da escola. E falou chorando, né? Mas um choro, aquele choro de que, assim, olha, Acabou. eu nunca te dei uma nota boa, pai. Você está gastando dinheiro comigo que não vale a pena, pai, você gastar um dinheiro comigo assim. Quantos Porque eu anos não... ela tinha? 11 para 12 anos. E eu nunca te dei um 10, pai. Então, cara, aquilo ali me deixou tão assim, com os 4 pneus arriados, né? Eu não era da educação, né? E eu tinha feito um prédio lá no Recreio e eu era, né, nessa ocasião, membro da Igreja Batista do Recreio, Uhum. pastor Vander,
de onde até o pastor Pedrão saiu lá, eu conheci ele lá na época, só 20 e poucos anos de Igreja do Recreio. E ele falou para mim, Gabriel, quero abrir um colégio batista lá no teu prédio que você fez e tal. Eu falei, tá bom, pastor, vamos lá. Abre, porque eu vou receber o aluguel da igreja e vou ainda ter um legado, né, uma escola. Só que isso não foi à frente, né? Mas eu conheci várias pessoas do meio escolar, da Escola Internacional, o diretor da Escola Internacional aqui da Barra, que o nome dele era Maicon. Eu conheci a diretora também, Mara. Conheci todo mundo. E isso veio tudo na minha mão. E aí a Igreja Batista não foi à frente. Só que aquilo estava na minha mão, assim, né? E o pastor falou, olha, Gabriel, abre a escola cristã aí e eu apoio. Eu falei, cara, mas isso não é o meu ramo, eu tenho medo, né? É uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo eu tinha uma situação em casa que estava assim, era como se Deus falasse assim, cara, você tem que entrar nesse lugar aqui. Você tem que fazer a diferença nisso. Tá aí, ó, para você fazer. Eu entreguei tudo na tua mão. E aí, posso chamar de cara, né? Claro. Eu chamo os alunos lá, eu falo com todo mundo assim, Bruno, eu abri mão de muita coisa para poder começar um negócio novo, do zero. Mas não um negócio para ser mais um negócio. Um negócio para ser diferente de todo mundo. E aí eu quis fazer um negócio diferente de todo mundo. Eu podia não ser pedagogo, mas eu era pai de quem tinha déficit de atenção. E eu conhecia as falhas de todo mundo. Eu falei, cara, eu não vou fazer a mesma falha que todo mundo faz. Eu quero ser diferente.